Olá, queridos. O tema da nossa reflexão de hoje é: quando o Espírito Santo é entristecido. A gente vai ler esse texto e depois eu vou ler alguns versos antes, se você tiver a Bíblia, né? Para que a gente compreenda melhor esse texto. E depois eu vou ler na linguagem de hoje também. Então o texto de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então é uma pergunta, mas eu gostaria, para a gente entender o que Paulo está falando, se você abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 10 e no verso 26, isso vai ficar mais claro para a gente. Então diz assim, ó, no verso 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Então, agora que a gente leu isso aqui, a gente consegue ter uma luz maior sobre esse texto. E aí eu procurei ver na linguagem de hoje, e aí eu vou ler na linguagem de hoje, para depois a gente continuar a leitura. Na nova tradução da linguagem de hoje, tá assim, ó, Hebreus 10, 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? Então, eu creio que deu uma mudança maior nessa compreensão. E aqui, alguns pontos principais desse versículo: desprezo por Cristo. O que significa? Rejeitar o Filho de Deus. Profanação do sangue, tratar o sacrifício de Jesus na cruz como algo comum ou sem valor. Insulto ao Espírito é rejeitar a graça e o agir de Deus. E, consequência disso, um castigo muito severo do que a punição da antiga lei, lei de Moisés, pois a rejeição é contra a própria oferta de salvação definitiva. Resumindo, então, esse verso, essa passagem é um alerta sobre a gravidade de rejeitar conscientemente a fé cristã após conhecê-la. E isso, então, tem a ver um pouco conosco. Os que resistem ao Espírito de Deus, ofendendo-o até que vá embora, não sabe até onde Satanás os levará. Quando o Espírito Santo se afasta do homem, este fará imperceptivelmente certas coisas que outrora encarava de maneira correta como evidente pecado. Em outras palavras, aquilo que eu achava que era certo, eu vou achar que não é necessário. Um exemplo, a guarda do sábado. Se eu me distanciar como cristão, como adventista, conhecedor da palavra, que sei o que Jesus fez por mim, começar a dar ouvidos ou deixar de colocar esse dia como o dia do Senhor, vai chegar uma hora que eu vou dizer que realmente é errado observar o sábado, mas o correto é observar o domingo. A menos que atenda às advertências, envolver-se-á num engano que, como no caso de Judas, o levará a tornar-se traidor e cego. Ellen White fala que um dos piores adversários dos cristãos, né, e no caso dos adventistas, serão os próprios irmãos. Seguirá passo a passo as pegadas de Satanás. Quem então poderá lutar eficazmente com ele? Então, como nós vamos batalhar contra esse ser? Pleitearão os pastores com ele e por ele?
Será que é os pastores que têm que fazer isso? Todas as suas palavras são como... Deixa eu tirar aqui. Sobe um pouquinho mais ainda, que o meu fica o negócio do som, eu não consigo. Aí, deixa eu tirar aqui. Conversas infundadas. Tais almas têm a Satanás como companheiro favorito, olha que triste, para desvirtuar as palavras proferidas e levá-las a seu entendimento sob falsa luz. Destaque: quando o Espírito de Deus é entristecido, e aí no verso lá de cima, da explicação, como podemos entristecer? É deixar de reconhecer o que Jesus fez por mim, o que ele está fazendo e o que ele quer fazer. Aqui diz: quando o Espírito de Deus é entristecido de tal modo que vem a retirar-se, todo apelo feito através dos servos do Senhor é inexpressivo para eles. E aqui nós temos um exemplo bem claro, né? Algumas pessoas confundem do Espírito Santo ser retirado da terra. E aí a lição, a nossa meditação deu uma explicação de Judas. Judas sempre esteve do lado de Jesus, né? E o Paracleto é aquele que veio para ficar no lugar de Jesus. Mas mesmo estando com Jesus, o que aconteceu com Judas? Foi o que nós lemos lá em cima. Ele foi dando cada vez mais ouvido a Satanás. E chegou uma hora que, mesmo estando perto ou andando com Jesus, ele não estava mais ouvindo ou valorizando o que Jesus faria, ou o símbolo do sacrifício que Jesus disse, o que aconteceria com ele. Jesus explicou na ceia, enfim, mas ele estava tão distante que ele não conseguia mais enxergar, porque Satanás já tinha feito com que ele fosse mergulhado no erro, e ele pensava agora que o que ele ia fazer era algo certo, porque ele iria colocar Jesus numa situação onde Jesus iria se manifestar como o Salvador. Aqui diz, né? Interpretarão mal cada palavra, zombarão e escarnecerão do mais solenes advertências bíblicas, as quais, não houvesse eles sido fascinadas por instrumentos satânicos, o fariam tremer. Todo apelo feito a eles é inútil. Não prestam atenção às repreensões e conselhos. Jesus, ele repreendeu a Judas, mas não adiantava. Por quê? Porque ele já tinha sido envolvido completamente na astúcia de Satanás. Desprezam todas as instâncias do Espírito e desobedecem aos mandamentos de Deus, que outrora defendiam e até enalteciam. Por isso que eu digo que tem a ver comigo e com você. Isso aqui não foi escrito para os gentios, foi escrito para aqueles que conheceram, que conhecem a fé, que conhecem a palavra, que sabe sobre a volta de Jesus, tá? E ao exemplo disso, as virgens loucas e prudentes. Por mais que elas estivessem aguardando o meu objetivo, infelizmente, 5 somente estavam realmente preparadas. Segue o conselho do seu próprio coração, até que a verdade deixa de ser verdade para eles. Isso é triste. Barrabás é escolhido e Cristo é rejeitado. É o essencial viver de toda a palavra de Deus. Então, aqui diz, se você não tem feito isso, você precisa começar a fazer. Gastar tempo lendo a Bíblia, para que o inimigo não tenha domínio sobre a sua mente. A Bíblia, ela é a espada, ela é o escudo, ela é a nossa arma. Do contrário, nossa velha natureza se reafirmará constantemente. É o Espírito Santo, a graça redentora da verdade na alma, que torna os seguidores de Cristo uns com os outros e um com Deus. Só Ele pode expelir a inimizade, a inveja e a incredulidade. Ele santifica todas as afeições, restaura
a alma desejosa e voluntária do poder de Satanás para Deus. Este é o poder da graça. Judas, até no último instante, mesmo depois de ter traído Jesus, ele poderia ser como o Sansão, entrar também, porque se ele se arrependesse, depois de ter feito o maior pecado do universo, com certeza, se ele tivesse cedido ao Espírito Santo, ele seria um herói. Então não importa o quanto eu estou errado, você está errado. A graça de Deus pode te alcançar, pode nos ajudar, porque é um poder divino e nada é impossível para Deus. Sob a influência, há uma mudança dos velhos hábitos, costumes e práticas que, quando acalentados, separa a alma de Deus e a obra da santificação prossegue na alma, avançando e se ampliando constantemente. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quero dirigir estas linhas aos que têm tido luz, aos que têm tido privilégio, aos que têm recebido advertências e apelos, mas não têm feito decidido esforço para entregar-se completamente a Deus. Mais uma vez, um alerta para nós. Uma chamada, como o nosso irmão que leu o verso lá de alerta, né? Deus está nos alertando, nos chamando, Ele está falando comigo e com você. Desejo advertir-vos para que tenhais receio de pecar contra o Espírito Santo, ficando então entregues aos vossos próprios caminhos, caindo em letargia moral e nunca mais obtendo perdão. Porque consentiríeis em continuar sendo educado na escola de Satanás e seguir uma linha de procedimento que torna impossível o arrependimento e a reforma. Por que resistir às propostas de misericórdia? Por que dizer, deixe-me em paz? Às vezes, nós agimos como Acabe, né? Chamamos aquele que prega a verdade de perturbador de Israel. Até que Deus seja compelido a satisfazer o vosso desejo, porque quereis que seja assim? Por quê? E eu volto a Judas. Quando Jesus falou, o que tem de fazer, faz-o. Ele podia pensar, puxa, devo fazer isso? Né? Os que resistem ao Espírito de Deus pensam que se hão de arrepender algum dia no futuro, quando estiverem preparados para dar um passo decisivo em direção à reforma. Mas o arrependimento estará então fora do seu alcance. Aqueles que pensam que têm o controle, aqueles que têm a verdade, que conhecem a luz, estão afastados e dizem, um dia eu volto. Esse dia talvez pode não chegar. As trevas dos que recusam andar na luz, enquanto a luz está com eles, serão proporcionais à luz e aos privilégios concedidos. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender os convites para o arrependimento. Por isso, a leitura da Bíblia, da oração, comunhão com Deus é necessária. É a teimosia, insistência na prática de pecadinhos conhecidos. Se recusais crer em Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal, amais então as trevas e não a luz. Amais a atmosfera que envolvia o primeiro e grande apóstata. Preferis essa atmosfera à atmosfera que circunda o Pai e o Filho? E Deus permite que sigais vossa preferência. Deus deixa você escolher. No entanto, que nenhuma alma fique desalentada com esta apresentação do tema que foi abordado. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade de Deus. Esperar em Deus. Não olhe para você, olha sempre para Jesus. Não olhe para o seu erro, não olhe para a sua falha, não olhe para as suas dificuldades. Olha para Jesus, porque o inimigo pode colocar essas ciladas, essas armadilhas para desanimar você. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito apreço por vós. E ele mostrou isso na cruz do Calvário. Ele deixou o seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte ignominiosa sob a cruz do Calvário, para que pudesseis ser salvos. Que Deus
nos abençoe e que possamos nos entregar para que Ele faça essa obra na nossa vida.